Boa noite, turma. Nossa segunda aula de matemática. Hoje a gente vai tratar de radiciação. Bom, para começar, o que é a radiciação? A radiciação é uma operação inversa da exponenciação, ou seja, se eu tenho aqui 2 elevado a 2, isso me resulta em 4. Eu quero saber, sendo um número elevado a 2, qual é esse número elevado a 2 que resulta em 4. Eu sei que é 2. Basicamente é isso, ela pergunta. Ela vai vir aqui e vai fazer essa pergunta aqui. Qual o número elevado a... Qual o número 4 elevado a 2 resulta em 4? É exatamente essa a essência da pergunta. Qual o número elevado a 2 resulta em 4? Nós vamos trabalhar com a definição formal dela. Então, nós vamos ter a definição assim. Raiz enésima de A, ela vai ser igual a B. B é o resultado. Bora só relembrar esse aqui. Esse aqui, o nome desse símbolo aqui, todo mundo chama ele de raiz, mas na verdade ele é o radical. Radical, a raiz é esse aqui é o radicando e esse aqui é o índice. Então, vale lembrar esses nomes. Vou até escrever aqui em amarelo. Índice, radical, radicando e raiz. Ok, continuando, isso aqui vai ser igual a B. Se e somente se, isso aqui é um se, somente se, B elevado a n, sendo esse n aqui exatamente o mesmo do n do índice, igual ao A. Vale ressaltar que isso tudo aqui é e o B maior ou igual a zero. Quando o expoente é positivo, quando o índice é positivo. Quando o índice é par. Por quê? Porque todo número elevado a um expoente par, quando está elevado ao sinal, ele me resulta no número par. Basicamente é isso. A gente vai ver isso nos exercícios mais abaixo. Então, bora pegar logo os exemplos. Eu tenho aqui raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8, ela vai ser 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Não acredita? Bora fazer. 2 vezes 2 vezes 2. 4, 8. Então, nós temos aqui 8. Raiz quadrada de 9. Isso aqui vai me dar 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Uma anotação aqui, esse 2 eu não preciso colocar quando eu só tenho o índice do radical. Eu só preciso colocar se for um número diferente de 2, porque por padrão o índice é 2. Então, vamos lá, um outro exemplo. Raiz primeira de 5. Ora, o que ele está me perguntando é que número elevado a 1 vale 5? Ora, é o próprio 5, concorda? Pois 5 elevado a 1 é igual a 5. Aqui vale aquela observação. Todo número está elevado a 1 e está dividido por 1. Por isso, é a identidade dele. Ele não vai mudar, digamos assim. Então, nós temos aqui raiz quinta de 0. O que ele está me perguntando é, que número elevado a 5 dá 0? Ora, é o próprio 0, pois 0 elevado a 5 é 0. 0 elevado a qualquer número, exceto o 0, dá 0. Por que eu digo exceto 0? Porque nós já vimos na aula passada que se a gente pegar 0 e elevar a 0, a gente tem uma indefinição matemática por conta da divisão por 0, que isso resulta. Bom, a radiciação é uma operação, então o resultado deve ser único. É por isso que a definição exige o b maior que 0. Para evitar coisas do tipo, a gente não pode escrever
Raiz quadrada de 9 é igual a mais ou menos 3. Isso aqui está errado do ponto de vista... Isso aqui a gente vai utilizar em trigonometria, em outras coisas, porque a gente vai trabalhar com ângulos negativos, mas na aritmética própria, isso aqui é um erro. Então, bora ver outros exemplos. Nós temos aqui raiz cúbica de menos 8. Ora, mas eu acabei de dizer que o a precisa ser maior que zero, e aqui o a claramente é menor que zero. Mas perceba que na condição eu coloquei quando o índice é par. Nesse caso aqui, o índice ele não é par, o índice é ímpar. Isso aqui é totalmente possível, então nós temos aqui menos 2 como resultado. Por quê? Pois menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Aqui vale um adendo. A gente usa essa regra aqui de colocar entre parênteses quando a gente está elevando o sinal, porque a gente vai fazer menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Beleza. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então eu tenho o resultado. Mas perceba que nesse caso específico eu não preciso do parêntese. Por que eu não preciso? Porque quando eu tenho menos 2 ao cubo, a potência ela está só em cima do número, então isso aqui ainda vai me resultar menos 8. Só uma observação para ficar anotado aí. Esse resultado, quanto o resultado menos 2 fora do parênteses, estariam corretos nesse caso específico. Então, nós temos aí raiz quinta de menos 1. Menos 1. Que número elevado a 5 dá menos 1? Ora, o próprio menos 1, concorda? Porque menos 1 elevado a 5 é igual ao menos 1. Perceba que eu não consigo ter uma raiz negativa de um radicando par. Por exemplo, raiz quadrada de menos 9. Eu não posso dizer, em hipótese alguma, que isso aqui é igual a menos 3. Por quê? Porque menos 3 vezes menos 3, isso aqui vai dar mais 9, vai dar positivo. Isso aqui é uma indefinição, não existe. Aqui a gente utiliza números imaginários, mas isso vem em outro momento do curso. Não vem agora. Ok, agora que nós já passamos pela alfabetização desses números, nós vamos passar para as propriedades e nós vamos demonstrar essas propriedades. Passar aqui para outra página. Então nós temos aqui que uma propriedade. Eu não vou enumerar as propriedades porque para te não memorizar pelas propriedades, para te entender mesmo, porque isso aqui é basicamente uma extensão. Na verdade, isso aqui é literalmente uma extensão das regras de potenciação que nós vimos nas aulas anteriores. Então vamos começar. Eu tenho aqui raiz enésima de b, que está multiplicando a raiz enésima de a. Isso aqui vai ser igual a raiz enésima de a vezes b. E aqui eu convido a gente para fazer aquele velho truque, para converter isso aqui para um número de expoente fracionário. Como é que a gente faz isso? Vocês se lembram que todo número está elevado a 1, certo? Então, se eu colocar um aqui e um aqui, um aqui e um aqui, eu não mudei na equação, porque esses números estão presentes. Tal qual eu disser que esse número também está dividido por 1, a mesmíssima coisa. Então, eu posso reescrever isso aqui dessa forma. A raiz enésima de b, a primeira, é igual ao b elevado a 1 sobre n. Tá, por que eu fiz isso? Porque é assim que a gente converte um número de fração para um número com expoente fracionário. Perdão, assim que a gente converte um número que está dentro de um radical para um número de expoente fracionário. E eu tenho aqui o número a, que dessa vez está elevado a 1 sobre n. O que acontece quando a gente tem dois números de diferentes bases, mas o mesmo expoente eles estão se multiplicando? Ora, a gente multiplica os números e conserva o expoente. Se lembra da aula passada?
Se a gente converter isso aqui novamente, a gente vai ter raiz enésima de A vezes B. Então, basicamente é isso. Vamos para a próxima propriedade. Também foi vista na aula passada. Não com os números em radicais. Eu tenho aqui raiz, ou quase em rosa, raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Isso aqui, a regra vai me dizer que é igual a raiz enésima de A sobre B. Beleza, mas por quê? Ora, a gente então faz a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai ter aqui um A e um B, que vão estar elevados a 1 sobre N cada um. Vocês concordam que quando eu tenho dois números, assim, os dois estão elevados a isso, eu posso pegar esse daqui, conservar a divisão e aplicar o expoente aqui? Nós vimos isso na aula passada. Bora relembrar um pouco. A gente tem aqui 2 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que eu fazer 2 sobre 3 ao quadrado. Porque quando eu fizer esse quadrado multiplicar esse, vai multiplicar esse. A mesma coisa aqui. Esse 1 sobre n vai elevar esse e vai elevar esse aqui. É por isso que nós conservamos isso. Então, quando eu reconverter isso aqui, eu vou ter raiz enésima de A sobre B. Basicamente é por isso que essa regra diz isso. Perceba que, entendendo isso com os números fracionários, a gente consegue rapidamente compreender de onde vêm todas essas regras, dessas propriedades dos radicais. Então, continuando para outra regra. Eu tenho aqui n vezes p. Isso é um número que estamos explicando, tá? Eu poderia colocar só np, mas eu quis evidenciar. Vezes a, na verdade, de a elevado a k vezes p. A regra está me dizendo que eu posso simplesmente cortar. Eu posso vir aqui, posso cortar esse p com esse p. E isso aqui vai me resultar a raiz enésima de a k. Tá, beleza, mas o que que eu fiz algebricamente? O que que isso quer dizer? Basicamente, isso aqui vai querer dizer, a gente está fazendo isso aqui, olha. Vamos converter isso aqui para... Bora multiplicar isso aqui. N vezes P, bora dizer que é 2 e 3, e aqui é 4 e 3. Então, tem aqui 2 vezes 3, raiz de A elevado a 4 e 3. Eu vou converter isso aqui. Então, eu vou ter aqui, esse que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Logo, eu tenho 4 vezes 3 sobre 2 vezes 3. Pela aquela propriedade que a gente aprendeu, a gente pode vir aqui e cortar. Isso aqui vai me resultar em A elevado... Eu vou vir aqui e pegar a caneta. Isso aqui vai me resultar em A elevado a 4 meios. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de A elevado a 4. Basicamente é isso que a propriedade está dizendo. Ela está simplificando isso. É por isso que eu posso fazer esse tipo de operação. Isso aqui é uma abstração. Lembre-se que tudo que nós estamos fazendo aqui é uma abstração. Ok. A próxima propriedade nos diz que a gente tem aqui uma raiz enésima, perdão, uma raiz enésima qualquer, uma raiz enésima qualquer de um número. Isso aqui está elevado a k. Isso aqui está me dizendo a regra que vai ser n elevado a, na verdade, n de a k. Beleza. Por quê? Por que isso aqui está acontecendo? Não estou entendendo, tá? Isso aqui é basicamente o seguinte. Eu tenho, quando esse número k está elevando, ele está elevando n vezes. Eu posso entender isso de duas formas. A primeira é convertendo isso aqui para a mesma base, para um expoente, no caso, eu vou ter aqui 1 elevado a 1 sobre k, elevado isso a k.
Quando a gente tem uma multiplicação desse jeito, nós vimos na propriedade de potência que a gente vai multiplicar esses dois aqui. E quando a gente fizer isso aqui, a gente vai ter assim, K, porque 1 vezes K é K, e isso aqui vai ser o N, que é o N, perdão. Quando a gente reconverter de novo, a gente vai ter N raiz de A elevado a K. É por isso. Existe outra forma também de entender. Vamos verificar essa outra forma, talvez seja mais evidente dessa forma. Eu tenho aqui raiz quadrada de 5, isso aqui elevado ao quadrado. A gente vai pegar, fazer raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. A regra que a gente aprendeu lá em cima, ela diz que a gente conserva isso aqui, porque o expoente é o mesmo, e a gente multiplica isso aqui. Então vai ser 25. Então vai ser 5. Mas a gente pode também enxergar isso aqui alternativamente como fração. Então eu tenho 2 elevado a 1 meio, perdão, 5 elevado a 1 meio, vezes 5 elevado a 1 meio. Quando a gente tem expoentes de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes, correto? 1 meio mais 1 meio, ora, é um inteiro, não é? Então nós temos aqui 2 sobre 2. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 5 a 1, portanto, minha resposta é 5. É uma forma de ver. A última propriedade para encerrar essa aula, nós temos aqui n, que multiplica uma raiz k de A. Isso aqui vai ser igual a n vezes k raiz de A. Beleza. Por que isso aqui vai acontecer? Exatamente a mesma coisa do anterior. O que a gente vai ter aqui é só a expressão da potência. Então, nós temos aqui A elevado a 1 sobre K, que está multiplicando. Só que aí, o que acontece? Isso aqui também é um expoente fracionário. Por quê? Se lembra que esse número aqui, ele que está sendo o radicando desse radical aqui. Então, a gente vai preservar o expoente fracionário. 1 sobre n. Aí a gente vai multiplicar essa fração aqui. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter A elevado a 1, esse 1, K vezes N. Aí a gente vai converter isso de novo, a gente vai ter Kn de A. Basicamente é por isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Na próxima aula, nós vamos tratar, além de exercícios, potência de expoente racional. Nós já temos aqui um leve resumo. E racionalização de denominadores.